Bom dia, sexto ano. Eu me chamo Heitor, certo? Vamos ficar agora com a disciplina de matemática. E o conteúdo que nós vamos começar a relatar, falar, é sobre sistema de numeração, certo? Sistema de numeração nada mais é do que um conjunto de regras e símbolos que se utilizam, certo, para fazer contagem ou registro de alguma coisa. Por exemplo, quantidade de trigo, certo? Eu preciso de uma nomenclatura para me registrar essa quantidade de trigo, tá? No nosso sistema de numeração, que a gente já conhece, sistema decimal, por exemplo, eu tenho a quantidade de 1 tonelada de trigo, certo? Mas aqui nós vamos falar de uns sistemas bem antigos, tá? Que tem a mesma função do nosso sistema de numeração, mas que foram precursores ao sistema que nós já conhecemos atualmente, certo? Um deles chama-se Sistema de Numeração Egípcio. Ele surgiu por volta de 3200 a.C. Esse sistema de numeração, diferente do nosso, o nosso é um sistema decimal, né? Nós utilizamos 10 símbolos, de 0 até 9, não é isso? Esse aqui utiliza 7 símbolos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos. Cada símbolo desse, ele representa uma quantidade. Por exemplo, esse símbolo aqui, ó, corresponde à quantidade 1. Esse outro símbolo tem equivalente a 10, tá? Esse símbolo é equivalente a 100. A flor de lótus é equivalente a 1000. Esse dedo aqui, ó, é equivalente a 10.000. Esse peixe representa 100.000. E esse senhor aqui representa 1 milhão, certo? Então veja bem, desses 7 símbolos, tá? Da combinação desses 7 símbolos, tá? É que dá origem a esse sistema de numeração egípcio, certo? Vejam que esse sistema de numeração egípcio, aqui, ó, como eu vou mostrar em alguns exemplos, tá? Ele não é posicional. Significa dizer que eu posso utilizar os símbolos maiores antes ou depois, mas pela forma de estarem juntos, eles vão continuar representando a mesma quantidade. E lembrando que esse sistema de numeração egípcio, cada símbolo desse eu posso repetir até 9 vezes. Então, por exemplo, aqui vejam que, ó, que se cada pauzinho desse é equivalente à quantidade de 1, se eu aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pauzinhos desses. Então, essa quantidade é equivalente a 6. Vejam aqui, ó, nessa outra situação, eu tenho 2 símbolos que cada um representa 10 e tenho 3 símbolos que cada um é equivalente a 1. Então, obviamente, se cada termo desse aqui, ó, cada símbolo é equivalente a 10, e se cada símbolozinho desse aqui, ó, é equivalente a 1, obviamente eu vou fazer o quê? Apenas somar, né? 10 e 10 são 20. Com mais 3, 23. O que eu estava comentando anteriormente é que esses símbolos, né, eles independem da posição que eles vêm. Ou seja, se eu escrevesse essa mesma simbologia assim, ó, os 3 pauzinhos antes e esses 2 símbolos aqui depois, ó, tá? Isso aqui continua representando a quantidade 23, certo? Porque eu tenho 2 símbolos que cada um é equivalente a 10 e tenho 3 símbolos que cada um é equivalente a 1, certo? Aqui, ó, toda essa simbologia, ela vai ser equivalente a quanto? Vejam que essa corda aqui, ó, é equivalente a 100. Cada símbolo desse é equivalente a 10, então os dois é equivalente a 20. E esse termozinho aqui é equivalente a unidades, ó. Então, a uma unidade. Então, se eu somar, ó, 100 com mais 20, certo? São 120, com mais 1, 121. Então, todo esse símbolo aqui, ó, todos esses 4 símbolos, são equivalentes a 121, independente da posição que eles vierem. Então, eu poderia colocar esse 1 bem aqui na frente, e não mudaria nada, certo? Olha só, e esses símbolos, tá? Da mesma forma, vejam que esse peixe, ele é equivalente a 100.000, certo? 100.000, olha só, somente o peixe representa a quantidade 100.000. Esse dedo, ele representa a quantidade 10.000, certo? Essa cordazinha aqui, ó, representa a quantidade 100. Cada símbolo desse aqui, ó, certo? É equivalente a 10. Então, se são 3,
equivalente a 30. Cada simbologia dessa aqui, ó, representa uma unidade. Se aqui tem 4, então são 4 unidades aqui, ó. Basta fazer o quê? Somar. E independente da posição, se eu trocasse esses 3, colocasse aqui na frente, ó, esses 4, colocasse aqui no lugar da corda e a corda lá no final, certo? Continuaria representando a mesma quantidade. Então, nesse caso, é somar, ó, 100 mil com 10 mil, vai ficar 110 mil, não é isso? Eu não tenho aqui unidade milhar, então aqui, ó, pronto, certo? Mas eu tenho centena, dezena e unidade, então 134. Ok? Então vejam que todos esses símbolos aqui, ó, juntos, tá? No sistema de numeração egípcio, ele era equivalente a 110.134. Além do sistema de numeração egípcio, que é um dos precursores, né, do sistema de numeração decimal que a gente conhece, o indo-arábico, nós temos também aqui o sistema de numeração romano, que aqui é representado também por 7 símbolos, que são as bases, né, da junção desses 7 símbolos, né, nós podemos representar qualquer número na formação romana. Observem que nessas duas situações, tanto no sistema egípcio como no sistema romano, não tem nenhum termo, nenhum símbolo que represente o zero, né? Como a gente pode observar. Mas vamos lá, continuando. Nesse sistema de numeração romano, certo? Os símbolos que a gente pode trabalhar vai ser esse mesmo tracinho aqui, ó, esse I, né? Que lá representava a quantidade de uma unidade no sistema de numeração egípcio, aqui também representa a quantidade 1. O V representa a quantidade 5, o X representa 10, o L representa 50, o C é equivalente a 100, no sistema de numeração que a gente conhece, o D representa 500 e o M representa 1000, certo? Qual é a diferença assim básica do sistema de numeração egípcio para o sistema de numeração romano? É que aqui, ó, eu posso repetir cada símbolo desse até 9 vezes. No sistema de numeração romano, eu só posso repetir no máximo cada símbolo desse apenas 3 vezes. Então, aqui um exemplo, ó. Isso aqui representa a quantidade 1, 2 deles representa 2, 3 deles representam 3, e eu não posso fazer isso, ó. Isso aqui não vai representar 4, porque no sistema de numeração romano eu tenho um limite. Eu só posso repetir cada símbolo desse até 3 vezes, e não 4. Da mesma forma o C, ó. C representa 100, 2 dele representa 200, 3 dele representam 300, tá? Mas quando eu vou representar, por exemplo, 400, sim, aí como é que eu vou fazer para me representar 400, professor? E agora, como é que eu faço? Veja bem, eu tenho um símbolo que representa 500 e eu tenho um símbolo que representa 100, não é isso? Se eu quero representar, por exemplo, 400, eu vou aqui, ó, para o segundo caso que eu quero falar. Então vamos lá, ó. Vou representar da seguinte forma, ó, CD. O que seria o CD? Vou até tirar isso aqui daqui, para ficar mais claro. Pronto. CD, ó. Toda vez que eu tiver aqui, ó, números romanos, certo? Em que o segundo termo for maior que o primeiro, tá? A representação se faz da seguinte forma. Você pega o maior valor dele e subtrai do menor. Vejam que na sequência eu tenho o I que corresponde a 1 e tenho aqui o V que corresponde a 5. Então vejam que o valor maior ele vem depois. Então como é que eu faço? Eu pego esse valor maior e subtraio do valor menor, que é equivalente a quanto? A 4. Então, olha só, IV corresponde a 4 no sistema de numeração que a gente conhece. A gente faz a mesma linha de raciocínio para os demais, ó. Por isso que quando eu falei aqui, ó, então eu não posso representar o C 4 vezes, mas eu posso colocar o termo maior depois, que corresponde a 500, o termo menor, que corresponde antes a 100, subtraio 500 de 100, isso aqui vai ser equivalente a 400, certo? É assim que a gente deve fazer. Então, os demais é a mesma linha de raciocínio, ó. Então, o IX, ó, X é 10 e é 1. Então, isso aqui vai ser equivalente a 9, certo? Olha só, isso aqui vai ser equivalente a 9.
XL, então o L é 50, o X é 10, então isso aqui vai ser equivalente a 40. XC, ó, aqui é 100 menos 10, ó, 100 menos 10, então isso aqui vai ser equivalente a 90, certo? Vou colocar aqui embaixo, ó, 90, certo? E esse CM, olha só, o maior é 1000, o menor é 100, portanto a diferença vai ser 900, certo? Então, para ficar aqui mais didático, ó, isso aqui vai ser equivalente a 9, isso aqui vai ser equivalente a 40, XC 90 e CM equivalente a 900. O terceiro caso, certo? Na realidade, é apenas uma consequência do primeiro. Ora, se quando o termo maior vem depois e um termo menor, né, na sistema de numeração romano vem antes, basta você fazer a diferença do maior pelo menor. Mas quando for o processo inverso, em vez da diferença, eu vou fazer o quê? Uma soma. Então, por exemplo, ó, quem é maior aqui é o V, que corresponde a 5. E o I corresponde a quanto? Esses 3 correspondem a 3. Ah, o maior vem antes do menor. Então, o que é que eu faço? Soma, processo inverso. Então, isso aqui vai ser equivalente a quanto? A 8. Então, usando a mesma linha de raciocínio, eu tenho aqui, ó, L, que é 50, e X, que é 10. 50 é maior que 10. Então, essa soma vai dar 60. Cada X desse é 10, então aqui é 20. Aqui é 5, e aqui é 1. Então, aqui, ó, 26. Isso é somar. Aqui também, ó, cada M desse não é 2000, então aqui eu tenho 2000, certo? Cada M é 1000, então são 2000. O D é 500, mais 500. Cada C desse é 100, então mais 200. O L é 50 e o X é 10, então aqui é 60. Então, na realidade, todo o termo é equivalente a quanto? A 2.760, certo? Então, todo o termo vai ser equivalente a 2.760, certo? O último caso, no sistema de numeração romano, é quando eu tenho um termo romano qualquer e eu tenho um traço em cima dele. Significa dizer que o termo que eu tenho embaixo ele vai ser multiplicado por 1000. Então, esse termo aqui ele é equivalente a quanto? A 9. Usando aquela primeira regra, ó, certo? Segunda regrazinha aqui, ó. 9 vezes 1000 é equivalente a 9.000 no sistema de numeração que a gente conhece. Se L é 50 e cada X desse é 10, então aqui é 60, 70. 70 multiplicado por 1000, basta acrescentar 3 zeros. Então, tudo isso vai ser equivalente a 70.000, certo?